Hebreus capítulo 11, versículo 1 e o versículo 13, tá bom? Não vamos ler até o 13 não, vamos só ler o número 1, que temos falado muito sobre fé, e queremos continuar falando e ministrando sobre isso. Quem achou, diga amém. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, fé é certeza e convicção. Posso ouvir amém? Versículo 13 diz: todos estes morreram na fé. Quem foram estes que morreram? Ele está falando, o contexto aqui é dos heróis da fé, os patriarcas. Então ele vai falando de Abraão, de Isaac, de Jacó. Aí ele chega no versículo 13 e diz: todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Amém? Glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra para a igreja, querido, no sentido daquilo que temos ministrado no encontro aqui para os líderes, e para que nós possamos entender e viver essa verdade. Querido, fé não é apenas para obter alguma coisa. Fé é para você ter a certeza que mesmo sem obter aquilo que você tanto espera e deseja, o Senhor está do seu lado. Você tem a certeza e a convicção que a presença do Senhor, ela me basta. A graça do Senhor sobre mim, ela é suficiente. Amém, querido? A gente ouve muito quando alguns pregadores estão falando sobre promessa, pregando sobre promessa de Deus. Eles dizem: olha, Deus é fiel para cumprir a promessa. Se você tem promessa de Deus, você não morre. Morre sim. E morre sem a promessa se cumprir. E eu estou provando aqui com o versículo 13. Todos esses homens tinham promessas de Deus. E eles morreram na fé, mas não obteram as promessas. Pelo contrário, irmãos, eles viram elas de longe. Eles saudaram as promessas e confessando que eles realmente eram estrangeiros dessa terra. Amém, querido? Glória a Deus. Então, fé é eu ter essa certeza, essa convicção que eu não sou o protagonista da história. Que mesmo eu tendo a promessa que Deus tem para a minha vida, querido, mesmo que Deus não cumpra em mim, Deus vai cumprir no outro. Eu posso vê-la saudando, confessando e declarando que o mais importante de Deus cumprir a promessa é o Deus da promessa que continua sendo o meu bom pastor, que está comigo e não me deixa e não me abandona. Se não, irmãos, nós vamos viver como uma geração consumista, que só serve a Deus pelaquilo que Ele pode dar. Uma geração, e nós estamos vivendo essa geração hoje em dia. Quando a gente abre as redes sociais, o que a gente mais vê, irmãos, é um povo que só quer buscar a Deus para receber a bênção. Eu quero é bênção. E bênção, e bênção, e bênção. E só querem a Deus como um mordomo que está apenas para servir e dar aquilo que você tanto quer, que você pede com fé, e com fé você tem certeza que vai receber. E Deus é como aquele empregado que está apenas para nos dar aquilo que tanto nós queremos. Mas não é assim que funciona, querido. Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. Ele é o soberano. Ele não está subordinado aos nossos caprichos, aos nossos desejos humanos, carnais. E se Ele não cumprir a promessa, Ele continua sendo Deus, soberano. Ele sabe o que faz, querido. E Ele é o autor de tudo e da vida. E glória a Deus eternamente, aleluia. Amém, querido? Eu acho maravilhoso esse texto, porque o texto diz que todos eles morreram na fé. E mesmo na fé, eles não receberam a promessa que Deus tinha dado para eles, mas a viram de longe. Porque eles entenderam que eles eram apenas estrangeiros e peregrinos da terra. Que o mais importante, a nossa pátria superior e mais importante não é aqui, irmãos, é lá. É a Nova Jerusalém. É o que nos espera. Então nós não podemos ficar servindo a Deus, irmãos, em troca de querer receber alguma coisa.
Fé é certeza, é convicção, independente da circunstância. Que circunstância? Não só aquela que eu estou vivendo, mas também daquela que Deus permite eu passar e viver. Porque se Deus não me abençoar, eu vou continuar na fé. E se preciso morrer na fé, como os heróis da fé, eu vou morrer acreditando na fé, sem largar o meu Deus e nem murmurar. Ah, porque ele está demorando tanto. Ah, porque ele esqueceu de mim. Oxi, quem é Deus para esquecer, querido, de alguma coisa? Quem é Deus para demorar, querido? O nosso papel é de permanecer firme na fé, sabendo que ele está no controle, que na hora exata, irmãos, os céus vão se abrir. Mas se não se abrir, aleluia, eu permaneço na fé, adorando aquele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém? Se ele fizer, ele é Deus. Mas se ele não fizer, ele continua sendo o meu Deus. Porque tem muito crente que só serve a Deus se ele dá. Se Deus não dá, eu vou abandonar. Eu vou reclamar, eu vou murmurar. Não, querido. Em nome de Jesus. Não, se ele fizer, aleluia, ele é Deus e eu estou aqui, feliz e alegre. Mas se ele não fizer, eu também vou continuar feliz e alegre. Porque eu não sirvo pelo aquilo que ele faz, eu sirvo pelo aquilo que ele é. É esse entendimento que devemos ter. E não sermos os crentes consumistas, né? Que só quer sugar, que só quer receber. Quem vive pela fé no Senhor, irmãos, morre sem ver a promessa se cumprindo. E morre feliz. Aleluia. Ela não se cumpriu em mim, mas eu participei do processo. Glória a Deus. E Deus é mentiroso porque prometeu e não cumpriu? Não, querido. Eu só sou estrangeiro. Eu participei do processo lá na frente. Eu acho maravilhoso. Eles morreram na fé, saudando-a. As promessas que não se cumpriram neles, mas as vendo de longe. Vai se cumprir, porque ele é fiel para cumprir. Não foi na minha vida, não foi na minha casa, nem na minha geração. Vai ser na próxima, aleluia. E que Deus faça muito mais na vida do outro do que fez na minha. Isso é viver pela fé, irmãos. Viver pela fé não é viver pela certeza de Deus apenas te abençoar. Mas é na certeza e convicção que mesmo se Deus não abençoar, querido, está tudo certo. Ele não me deve nada. Amém, querido? Diga isso para a pessoa do seu lado aí, ó. Deus não te deve nada. Glória a Deus. Então fé. Vem buscá-lo aqui, filho, que ele está na frente da filmagem. Amostradinho, né? Ele quer aparecer. Então, querido, você está me entendendo, amém? Fé não é para você ter ou receber, irmãos, as coisas de Deus. Fé é para você acreditar e viver a vontade de Deus, seja ela qual for, e você viver feliz. Por quê? Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para a minha vida. Aleluia. Se a vontade de Deus é que a promessa não se cumpra, glória a Deus, aleluia. Eis-me aqui, Senhor. Se a vontade do Senhor é que eu seja perseguido, maltratado, passe por provas, por tribulações, a minha fé é para isso, para me passar tribulação, provas, situações difíceis, feliz, alegre, glorificando a Ele. Porque foi isso que os heróis da fé fizeram, irmãos. Homens maltratados, perseguidos, cerrados ao meio, mortos na cova dos leões, na arena dos leões, sendo queimados vivos, eles morriam na fé, louvando e adorando o nome do Senhor. Amém, querido? Então fé não é certeza e convicção apenas para receber. Fé é certeza e convicção para que mesmo que eu não receba, irmãos, eu continuo inabalável na presença dEle. Aleluia, aleluia. E vou viver essa vontade que o Senhor tem para a minha vida. Eu vou passar por tudo isso feliz e alegre, porque se é a vontade de Deus, aleluia, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Vai ter momento, querido, que você vai obedecer a Deus e não vai acontecer nada. Vai ter momentos que você vai estar em obediência aos mandamentos, à palavra, querido, às direções do Senhor, mas não vai acontecer nada, nada, na dica de nada. Não vai ter milagre, não vai ter bênção, não vai ter provisão, a sua vida não será abençoada, e está tudo certo. Porque eu não estou obedecendo, irmãos, pelo aquilo que Ele pode me dar, senão eu sou interesseiro. Eu estou buscando a Deus, o que Ele vai me dar em troca? O que Ele tem para me dar? Porque se Ele não me der nada, eu não vou buscar não, oxi.
Você está me entendendo? Não, mas eu não busco pelo aquilo que Ele tem para me dar. Eu busco pelo aquilo que Ele é. A presença dEle é mais importante. Então vai ter momento que Deus não vai fazer nada, que bênção não vai vir, mesmo eu fazendo a coisa certa, mesmo eu obedecendo, mesmo eu cumprindo os mandamentos, Deus não vai fazer nada. E se Ele não fizer nada, querido, aleluia, glória a Deus. Porque vai ter tempos na sua vida de dificuldade, de luta, de prova, e mesmo assim continue em obediência à palavra. E mesmo assim continue em obediência, andando em santidade todo dia, adorando ao Senhor, mesmo sem sentir nada, mesmo sem Deus falar nada, mesmo sem ouvir nada, mesmo sem ver nada, tudo dando errado, e você continua obedecendo, servindo ao Senhor com alegria. Quando você chega nesse nível, irmãos, oxe, é top demais. Você entendeu, querido, entendeu. Aliás, você não só entendeu como Deus achou você, porque o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Ele não adora com interesse e segundo as intenções daquilo que ele pode receber, ganhar ou ter. Amém? Mas quantos crentes, irmãos, estão orando, buscando, obedecendo, mas estão reivindicando de Deus? Senhor, me abençoa, Senhor, eu quero, Senhor, eu tenho fé, Senhor, eu estou obedecendo aqui, ó, eu estou sendo dizimista fiel, eu estou ofertando aqui, Senhor, cadê? Tu está me devendo, Senhor. Oxi, cadê? Está demorando demais. Se tu demorar mais, eu vou parar de dar. Eu estou dando por esse propósito, e o propósito não se cumpre, então eu vou te ameaçar e não dá mais. Como se Deus precisasse do nosso dízimo. Da nossa oferta, querido. Quantos crentes, irmãos, pensam assim? Não, eu obedeci, eu tenho direito à bênção. Eu estou sendo fiel, eu tenho direito, Deus tem direito de me abençoar. Irmãos, e quem disse que a sua obediência te dá direito a alguma coisa? Quem é você, querido, na fila do pão? Quem somos nós, irmãos? Como se Deus tivesse agora a obrigação de me abençoar, porque eu tenho obedecido, e eu tenho direito à bênção. A gente não tem direito a nada, irmãos. Se a gente está de pé, irmãos, é graça de Deus, irmãos. É bondade do Senhor. É bondade, irmãos, é bondade, irmãos. Deus não tem obrigação conosco de nada. Eu vivendo uma vida santa, comprometida, em obediência ao Senhor, irmãos, eu não tenho direito a nada. Mas eu dou o meu dízimo, eu estou obedecendo, Deus tem que me prosperar. Eu tenho que ser abençoado. Filho, isso é interesse. Você está dando com a motivação errada. Porque dizimar e ofertar, servir e obedecer, não é esperando algo que eu vou receber. Não. É ingratidão por aquilo que eu já recebi. Então eu tiro a minha primícia, o meu dízimo, a minha oferta, eu obedeço os mandamentos, eu sirvo, eu sou líder. Não para receber alguma coisa, mas pelo aquilo que ele já me deu, eu já recebi na cruz do Calvário. Eu nem mereço, irmãos. E o meu nome está no livro da vida. Amém, irmãos? Só pela salvação a gente já deveria servir o Senhor o resto da nossa vida. Só pela salvação. Sim ou não? Então não seja interesseiro, que busca a Deus apenas por aquilo que Ele tem nas mãos. Olhe para a face dEle, irmãos. Olhe para a face dEle. Você está fazendo só para ser abençoado, e você não entendeu que o ato de fazer já é uma bênção. Já é uma bênção, querido. Obedecer a palavra já é a bênção, querido. Eu estou obedecendo aqui, eu sou um jovem e eu estou lutando, eu não vou cair na prostituição, eu não vou fazer coisa errada, eu quero casar em santidade, eu quero namorar em santidade, eu vou obedecer a palavra, em nome de Jesus, e Deus vai me dar graça, Deus vai abençoar, Deus vai mudar a minha sorte. Mas se Deus não fizer nada disso, só a tua obediência já é bênção para a tua vida, filho. Vocês estão me entendendo, igreja? Fazer a vontade de Deus já é uma bênção, irmãos. Não espere depois ter bênçãos ainda para vir.
Às vezes, irmãos, a maior colheita, querido, da sua obediência será no céu. E está tudo bem, aleluia. Como diz o versículo 13, morreram sem ver a promessa, sem ver a colheita se cumprir. Mas a maior bênção não foi aqui, foi lá. Foi lá, querido, aleluia. E está tudo certo, glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu não preciso de mais nenhuma prova de Deus para comigo. Eu não preciso mais de nenhuma prova de ter certeza e convicção e fé de que Deus está comigo. Eu não preciso de nenhuma prova mais de Deus sobre o amor dele comigo, sobre a bondade dele comigo. Eu não preciso mais de a conta vai ser paga ou a conta não vai ser paga. Deus vai abrir porta, Deus não vai abrir porta. Não, eu não preciso mais de nada disso. Nada disso. A minha certeza é que Ele está comigo. E se Ele está comigo, aleluia, glória a Deus. Se tiver, aleluia, como diz o apóstolo Paulo, eu aprendi a viver tendo e não tendo. E está tudo bem, eu estou feliz, glória a Ele. Por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me... Só que a gente lê esse versículo isolado e pensa, eu posso todas as coisas, eu vou vencer, eu vou ganhar, eu vou além. Não, filho, o contexto não está falando de vitória. O contexto está falando de resistência. O apóstolo Paulo no contexto está dizendo, eu passei luta, eu passei prova, eu passei tribulação, eu fui perseguido. Meu Deus, eu passei muita coisa ruim. E ele termina dizendo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Não foi bênção, não. Não foi vitória, não, querido. Foi a prova, foi luta. E ele estava na fé e na certeza. Ele está comigo. E se Ele está comigo, eu posso passar por tudo isso. Porque a presença dEle me basta. A presença dEle já é a maior bênção que eu tenho. Amém, igreja? É a presença do Senhor, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Alguns meses atrás, nosso missionário Eric, em Portugal, ele estava passando muita luta, muita prova, e a documentação não saía dele como estrangeiro, ele já estava ilegal, então as portas não se abriam, e estava custoso demais, pagamento, e calção, e aluguel, e tanta coisa, porque o euro está quase 7, irmão, 7 por 1. Então, o que para nós, por exemplo, R$1.000 um aluguel, top, R$1.000, só que R$1.000 para ele lá é R$7.000. Era €1.000 o aluguel. Só que para nós não é R$1.000, é R$7.000. Eu dizia, Eric, pelo amor de Deus, R$7.000 aqui a gente aluga uma mansão com piscina, não é? E o negócio, e cada vez mais a gente enviando e sustentando. E eu mandei para ele e disse mesmo assim, Eric, filho, ou Deus faz alguma coisa, ou você vai voltar. Eu disse para ele e para Evelyn, ano passado isso. Porque estava muito caro, a gente não estava mais conseguindo mais. Estava sufocante sustentá-lo lá como missionário. Ele fez 1 ano agora. E eu fui orar e disse para Deus, Senhor, ou tu faz alguma coisa, ou ele vai voltar. Irmãos, eu jamais teria coragem de chegar com Deus e dizer, Senhor, a gente mandou um missionário, e tu não sustenta o cara lá. E eu peitar a Deus e dizer, que Deus é esse que abandona seus filhos? Que Deus é esse que não levanta um empresário para sustentar missões? Na igreja que possa dar 10 mil, 15 mil reais? Oh meu Deus, que vergonha, a gente manda um missionário e tem que trazer de volta porque não tem dinheiro para pagar. Que Deus é esse que diz que é o dono do ouro, da prata e do bronze? Que Deus é esse que não sustenta os seus filhos? Irmãos, eu não tenho coragem de chegar com Deus e fazer essa oração. Absolutamente nenhuma. Quem sou eu para peitar o Todo-Poderoso? Pelo contrário,
A minha oração é, Senhor, ou tu faz, ou ele volta. E se o Senhor não fizer, tá tudo bem, Senhor. Não tem vergonha nenhuma, não tem desespero nenhum. O Senhor, se o Senhor fizer, glória a Deus, o Senhor vai continuar sendo Deus. E se o Senhor não fizer, e ele continuar, e voltar para cá, para o Brasil, para Manaus, o Senhor vai continuar sendo Deus. Eu vou continuar te servindo, e tá tudo certo, aleluia. Por quê? Porque quem chamou foi Deus, quem enviou foi Deus, quem tem dado o sustento é Deus, e se Deus parar o sustento e não der mais, a obra é dele, tudo é dele, ele sabe o que faz, aleluia, glória a Deus. Pronto, irmãos. Aleluia. Se nada aconteceu, o problema não é meu, é dele, a obra é dele, ele é o dono, ele que mandou para lá. E se ele mandou para passar um ano e depois voltar? Está resolvido, está tudo bem, eu não tenho nada a ver com isso, irmão. Você me entende, amém? A minha parte é obedecer sem questionar. A minha parte é obedecer naquilo que ele está mandando. E se ele mandou hoje eu deitar, eu deito. E se amanhã ele manda levantar, eu levanto. Ele não precisa me explicar absolutamente nada, irmãos. Cabe a mim, a você, só obedecer. Aleluia, irmãos. Mas infelizmente tem muitas igrejas aí fora, irmãos, que ensinam você peitar a Deus, você cobrar a Deus. Você determinar para Deus fazer o que você quer. E Deus tem que se dobrar aos seus caprichos. Quem sou eu, irmãos? Quem é você, querido? Para peitar ou cobrar o Todo-Poderoso. Quem sou eu e quem é você? Não somos nada, irmãos. Nada. Olha, querido, eu já oro há mais de 3 anos, bem mais de 3 anos. Eu vim declarar pela fé aqui para a igreja há uns 2, 3 anos, mas eu já oro há uns 5, 6 anos por essa padaria aqui do lado, irmãos. Eu tenho certeza absoluta que ela é nossa. Nossa, absoluta, eu creio, ela já é nossa. Mas Deus já deu? Não. E está tudo certo. E está tudo bem. Eu não vou cobrar Deus. E aí, Senhor, está demorando, hein? Não é o bichão, tu? Tu não é o Todo-Poderoso? E aí? Cadê teu poder? Eu não, irmãos, eu continuo servindo. E se a padaria vier, como creio que virá, que é nossa já, vai vir em nome de Jesus. Mas se não vier, eu vou continuar servindo com prazer e alegria. Glória a Deus. Amém, irmãos? Por quê? Porque eu não sou interesseiro e não sirvo a Deus por interesse, por segundas intenções. Não, o meu prazer é Ele. O obedeço por causa dEle. A causa é Ele, irmãos. Ele é a maior bênção que eu tenho. E nós acabamos de cantar, eu não sei viver sem a Tua presença. Eu não sei viver, mas tem muitos crentes que trocaria essa música. Eu não sei viver sem Tuas bênçãos. Porque se o Senhor não me abençoar, eu te abandono. Não, irmãos, a maior bênção do Senhor sobre nós é a presença dEle, que não nos falta todos os dias. Então, eu não posso querer peitar o Senhor, cobrar alguma coisa, porque eu estou obedecendo, porque eu estou dizimando, porque eu estou ofertando, porque eu estou servindo, porque eu estou liderando. Isso não me dá direito à bênção, irmãos, e nem a receber alguma coisa de Deus. Não me dá. Só porque eu sou santo, porque eu oro mais, porque eu leio mais a Bíblia, porque eu jejuo mais, porque eu sirvo mais, porque eu estou obedecendo mais, isso não me dá direito a nem cobrar a Deus alguma coisa, e muito menos me achar superior ao outro. Pelo contrário, aí que eu deveria ter a mentalidade, o entendimento, que eu sou o pior de todos. O pior de todos. Eu gostaria que nesse momento agora, igreja, você pensasse no pior pecador que você conhece. Pensa aí. Pior pecador que você conhece, pode ser qualquer pessoa. Alguém da sua família, um cachaceiro, um drogado. Pensa aí. O pior pecador que você conhece. Talvez um amigo da faculdade, ou do seu trabalho. Consegue pensar aí? O pior pecador que você conhece? Já pensou? Amém? Quantos pensaram? Gil, pensou? Grita o nome aí do pior pecador que tu conhece. Eu. É isso aí.
Se você pensou no pior pecador que você conhece e não foi você mesmo, irmãos, há orgulho e soberba no seu coração. É porque a gente acha que pelo muito servir, pelo muito orar, pelo muito ler a Bíblia, a gente é superior aos demais. Aí a gente está perdido. Nós temos a presunção de achar que eu tenho mais direito de receber alguma coisa de Deus, porque eu estou na igreja todo domingo. Mais do que um pecador que está lá fora bebendo no bar. Não, querido. Que hoje seja destronado nossos tronos, onde o eu e o ego quer sentar. Mas que o Senhor Jesus seja rei para sentar no trono do nosso coração. Amém? Que a nossa oração não seja como aquele publicano. Senhor, eu dou o dízimo, eu faço isso, eu lidero, eu tal, e tal, e tal. Só falando o que faz, achando que tem direito a alguma coisa. Não, mas que a gente seja como o outro pecador que bate no peito e diz, Senhor, tem misericórdia de mim. Eu não passo de um pecador. Eu não passo de um carente da tua graça, da tua bondade e do teu amor. Servir a Deus e obedecer a Deus não me torna merecedor de nada, irmãos. Ninguém aqui merece ir para o céu. Ninguém aqui merece, como disse muito bem o pastor Oséias, quem sou eu para merecer uma bênção dessa no trabalho? Para ter sido escolhido? Nós não merecemos, irmãos. É graça, é favor imerecido. Então a sua obediência, o seu serviço não te torna merecedor. Até porque os nossos atos de justiça para Deus não valem nada, irmãos. É como o trapo de imundície, diz lá Isaías. Nós não merecemos nada. Nós somos pobres, cegos, nus, pecadores, miseráveis homens que somos. Carentes da graça, carentes do amor, carentes da bondade do Senhor. E tudo de bom que nós recebemos é graça, é bondade, é misericórdia do Senhor. Eu repito, irmãos, Deus não te deve nada. Nada. Absolutamente nada. Eu quero te chocar hoje à noite. Se eu passar a vida toda sendo pastor, obediente, servindo, dizimista, fiel, eu passo a minha vida toda, aí Jesus volta. E quando Jesus volta, ele diz mesmo assim, você não vai subir, você vai para o inferno. Irmãos, eu vou para o inferno louvando e adorando ao Senhor, agradecido por ter servido, porque foi um privilégio. Como assim, pastor? Porque, irmãos, entre eu e ele sempre está certo. Porque o que eu mereço é exatamente o inferno. Eu nunca mereci o céu. Nunca. Você está entendendo? Nunca. Eu vou para o inferno louvando e adorando a Jesus. Por quê? Porque ele está certo. O errado sou eu. Porque ele é verdadeiro, o mentiroso sou eu. Porque ele é o soberano. O que não sabe de nada sou eu. Porque ele pode fazer o que ele quiser. E eu não posso nada. Absolutamente nada. Eu sou o errado, ele é o certo. Eu que sou o mal, ele é o bom. Eu sou o mentiroso, ele que é o verdadeiro. E se ele falar, você vai para o inferno, porque é o inferno que você merece. Verdade. É o que eu mereço, é o inferno. Eu nunca mereci o céu. E nunca vou merecer. Por mais bondade que faça, por mais esmola que dê, por mais serviço, por mais entrega, por mais jejum, por mais leitura bíblica, por mais obediência. Isso nunca, irmãos, vai me fazer merecedor do céu. É graça, irmãos. É graça, querido. É bondade do Senhor. Amém, irmãos? Eu vou para o inferno adorando a Jesus. Porque o que eu mereço é o inferno mesmo. É o que eu mereço. E sempre mereci. Sempre. É a condenação. E eu vou entrar no inferno de mãos erguidas louvando a Jesus. Ele sempre está certo. Eu nunca mereci nada.
E eu ainda aí diria, valeu a pena te servir, e eu faria tudo de novo, te servindo, te seguindo e te obedecendo, mesmo sabendo que no final eu iria para o inferno, eu não faria nada diferente. Para mim foi um prazer, para mim foi um privilégio, para mim foi uma honra. Agora, se você pega um crente e diz isso para ele, ele vai dizer, beleza, beleza. Eu estou lutando por santidade, eu estou correndo o pecado, eu estou orando, eu estou tentando me aperfeiçoar, eu estou buscando, eu estou fazendo de tudo. Aí no final ele me manda para o inferno. Eu lá vou seguir ele de novo. Se eu tivesse a oportunidade, se eu soubesse que no final de tudo que eu fiz, ele ia me mandar para o inferno, eu não tinha servido ele, eu tinha ido para a gandaia, eu ia para droga, para bebida, eu ia curtir a vida doidado. Eu lá ia passar a vida toda dentro da igreja, oxi, sabendo que no final ele ia me mandar para o inferno. Ô querido, eu não. Eu faria tudo de novo, sem arrependimento. Eu não me arrependo de nada. E se no final de tudo, irmãos, ele me mandasse para o inferno, eis-me aqui. Glórias a ti. Glórias a ti. Pergunte ao seu vizinho assim, que tipo de crente é tu, hein? Se no final soubesse que fosse para o inferno, hein, qual seria a sua reação? A de entrar no inferno glorificando a Jesus? Ou reclamando e murmurando que não valeu a pena servi-lo? Já que no final, a condenação estava te esperando. Qual seria a sua reação? Ah, eu faria tudo de novo. E não me arrependo de nada. E se no final o inferno me esperava, iria sorrindo e cantando, é o que eu mereço. Eu nunca mereci nada mesmo. Foi honra, foi prazer servi-lo. E faria tudo de novo, mesmo sabendo que no final a condenação me esperasse. Por quê, pastor? Porque ele é o santo juiz. Quem sou eu para levantar a face para o Senhor e dizer, injusto! Tu me enganou! Porque eu te servi para ir para o céu. Ô irmão, se eu servi-lo para ir para o céu, é o inferno que eu mereço. Se eu servi-lo com interesse no céu, ou naquilo que ele pode me dar, eu estou tão desviado. Eu estou tão desviado, meu Deus do céu. Tem muito crente servindo a Deus com medo de ir para o inferno. Hoje é pregada essa mensagem, né? A teologia do ego. Do vinde a mim, do que eu quero, das bênçãos. Oh meu Deus, eles acham que o compromisso de servir ao Senhor vai lhe dar direito ao céu. Que alguma coisa que eu faça em obediência ao Senhor vai me dar direito às bênçãos. Não, só mostra que você é um interesseiro. E que o seu interesse principal não é agradar a Ele. Não é tirar um sorriso dEle. Não, é naquilo que Ele pode te dar. Você está com interesse nas bênçãos que estão nas suas mãos. E não na felicidade dEle, na alegria dEle. Em glorificar e alegrar o coração dEle. Eles fazem o bem, querendo que o Senhor retribua a eles o bem que eles fizeram. Como se Deus fosse devedor, irmãos, nosso. Como se Deus me devesse alguma coisa, oh meu Deus. Eu dizimei, pastor, Deus tem que me abençoar. Tem não, meu filho. Tem não. Eu não dizimo para receber bênção, eu dizimo porque eu já recebi. É um ato de gratidão a Ele. Gratidão. Aleluia. Por tudo aquilo que Ele já fez por mim. Eu quero voltar a repetir pela terceira vez, querido. Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. Deus não te deve nada. Mas eu dizimei a minha vida toda, pastor, e Ele não me abençoou. Ele não te deve nada, meu filho. Nada. Eu não sirvo em troca de bênçãos. Eu não obedeço para ganhar alguma coisa. Eu obedeço porque eu já ganhei. Eu entendo isso. E eu tenho um coração tão grato. É por isso que sirvo, é por isso que me dou, é por isso que me entrego. É por gratidão. É por gratidão.
é por gratidão. Não, querido, nós precisamos entender isso em nome de Jesus. É Ele, é por Ele, é para a glória dEle. A presença dEle vale mais do que qualquer bênção. A presença dEle é a maior bênção da nossa vida. Amém? Em nome de Jesus, não se esqueça disso. Não se esqueça disso em nome de Jesus. Não se esqueça disso. Você deve amar ao Senhor, obedecer ao Senhor, servir ao Senhor, querido. Em gratidão, em honra, com prazer e alegria. Mesmo que Ele não te desse mais nenhuma bênção a partir de hoje. E eu pergunto para você, se Deus hoje aparecesse para você e falasse, a partir de hoje você nunca mais vai ser abençoado. Você não conte comigo para mais nada. Nada. Não tem mais nenhuma bênção do céu para você, pelo resto da sua vida. A pergunta que eu lhe faço é, você passaria o resto da sua vida servindo a Ele, com medo, prazer e alegria? Você passaria o resto da sua vida servindo, obedecendo, dizimando, mesmo sabendo que não tem mais nada de bênção para receber? Se sim, é porque você entendeu que Ele nos basta, que a sua graça nos basta, que a presença dEle é a maior bênção que nós temos, irmãos, e que Ele é suficiente para mim. Não, eu preciso de Deus, mas eu também preciso da bênção dEle. Ele sozinho não me interessa não, porque se Ele não tivesse poder para me abençoar, se Ele não fosse o todo-poderoso, o suficiente, o maioral, o grandioso, o onipotente, o onipresente, se Ele não tivesse toda essa riqueza que eu sei que Ele tem para me abençoar, se Ele não tivesse nada, eu não ia servir Ele não. Então você não passa de um interesseiro, que serve por aquilo que Ele pode te dar. Um pai fez um aniversário para um filho, um único filho que ele tinha. E esse pai fez o aniversário, convidou os amiguinhos, convidou os familiares, convidou os vizinhos, convidou todo mundo, a festa linda. Ele deu todo o dinheiro que tinha para fazer aquela festa, investiu um dinheiro pesado, que poderia comprar um carro, poderia investir, era um dinheiro alto, e ele fez aquele aniversário lindo para o filho. Tudo de primeira, comida, buffet, ornamentação, a coisa mais linda. No dia do aniversário, o filho estava muito contente, tinha parquinho, e brincou com os amigos, o filho recebeu muitos presentes. Ele colocou perto assim, não coube dentro da caixa de presentes, colocou do lado de fora, muitos presentes. Ele estava animado, com colorido, tinha palhaço, tinha teatro, tinha parquinho, tinha pula-pula, tinha comida, tinha tudo. Tudo. E no final da festa, todo mundo tinha ido embora. O pai sentou e chamou ele, filho, vem cá. Colocou ele no colo dele. E o pai perguntou para o filho, filho, o que você mais gostou na sua festa? Qual o presente que você mais gostou na sua festa? De quem foi? Você gostou do meu presente, do presente da sua mãe? Deram também um presentão para ele. E o filho olhou, riu para o pai e disse, pai, estava tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo top. Eu nunca pensei numa festa tão grandiosa. Eu nunca vou esquecer dessa festa. Mas o meu maior presente é que o Senhor estava aqui. É poder sentar no seu colo e saber que o Senhor sempre esteve do meu lado. Querido, no céu a gente vai se surpreender com tanta coisa linda, grandiosa. Irmãos, eu fico imaginando se na terra Deus já criou coisas tão tremendas. Cada coisa linda da natureza, a glória do sol, das estrelas, a lua cheia. Tanta coisa linda que a gente vê, paisagens, o pôr do sol, o mar, o rio, os peixes. É tanta coisa linda, irmãos. Mas eu vou dizer uma coisa para você, querido, no céu vai ter tudo isso e muito mais, coisas maravilhosas, tremendas. Mas eu não vou para o céu por causa das coisas lindas que tem lá. Eu vou por causa dele. Porque o céu só é céu porque ele está lá. E se ele não tivesse, eu não queria estar lá. Que o nosso propósito, que a nossa motivação
seja sempre Ele, que a gente nunca perca o Senhor de vista. Nunca, irmãos, nunca. Em nome de Jesus. Nem que a gente morra na fé, como esses homens morreram. Mas eu estou entendendo que mesmo sem Deus ter cumprido as promessas que Ele mesmo fez, Ele não é mentiroso, Ele vai cumprir em outro, Ele vai cumprir mais para frente. Eu estou feliz, eu sou peregrino nessa terra. Eu estou glorificando a Ele, aleluia. 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 Então sirva a Ele, querido, de todo o seu coração. E se entregue a Ele com todo o seu coração. Eu sempre digo isso aqui, já repeti várias vezes. Querido, se hoje, a partir de hoje, Deus não me abençoasse com mais nenhuma bênção, eu ainda assim serviria a Ele todos os dias da minha vida. E mesmo se Deus aparecesse para mim e dissesse, você vai me servir todos os dias da sua vida, em obediência a mim, me servindo, se doando, se entregando, e no final, eu vou te condenar a ir para o inferno. Ah, irmãos, ainda eu serviria todos os dias da minha vida. Com prazer e alegria, mesmo que no final seria a condenação eterna. Eu iria glorificá-lo, porque para mim foi um privilégio, uma honra. Suba de nível hoje de entendimento, querido. Suba de nível hoje, não só de entendimento, de maturidade, de fé, que você não está dançando, querido, para ser visto pelos homens, para aparecer. E mesmo que você venha toda linda, toda bela, numa festa maravilhosa, e que o líder chegue e diz, você hoje não vai subir. Que você, sim senhor, a adoração que eu ia fazer lá em cima, eu posso fazer lá embaixo. Sem ninguém ver, eu faço para o meu Deus. Porque eu não só faço lá em cima para ser visto pelos homens, não. Eu faço lá atrás no escuro, quando as luzes se apagar, eu vou dançar, porque para Ele. Mas a maioria dos crentes iria bater o pé, iria xingar, iria ficar com raiva, talvez até saísse da igreja. Por quê? Porque é injusto. Eu fiz a roupa para dançar, aí no dia me cortam. Então você não entendeu nada. Então você não entendeu nada. Você está perdido, desviado, querido. Se Ele não fizer nada, Ele é Deus e Ele não te deve nada. Nada. Se Deus me matasse hoje, irmãos, agora, Ele está certo. Ele está certo. Se Ele não te abençoar, Ele está certo. Se Ele te condenar para o inferno, Ele está certo. Se Ele não te abençoar e não te fazer nada mais a partir de hoje, Ele está certo, Ele é soberano, Ele é o Senhor sobre tudo e sobre todos. O justo juiz. Ele não é injusto. Ele não errou. Ele é Senhor. Ele é o soberano. Amém, querido? Olha, eu me converti com 12 anos de idade, em 1991. Sirvo ao Senhor toda a minha vida. Nunca me desviei dos caminhos do Senhor. Sempre eu servi, paguei o preço, em busca de santidade, em jejum, em leitura da palavra, em obediência. Nunca me desviei, nunca fui para o mundão, nunca saí da presença do Senhor, nunca em toda essa história de vida, caminhando com Cristo. Estou casado com a mesma mulher há 26 anos. Hoje tenho igreja, líderes, pastores, missionários. Escute, tudo isso não foi mérito meu. Eu não mereço nada disso. Tudo isso foi graça. Tudo isso foi graça e tudo isso é para a glória dele. Para a glória dele. Se até hoje eu estou casado, irmãos, é graça de Deus. Se até hoje não traí minha esposa, irmãos, todos esses anos, como pastor, nunca caí em prostituição, em adultério, traindo a minha esposa, isso não é mérito meu, é dele, irmãos. Foi a mão dele que me sustentou, que me livrou, que me guardou, a glória dele, foi graça dele, foi bondade dele. Porque, irmãos, se não fosse o Senhor da minha vida, se não fosse o Senhor, eu não estaria mais aqui.
Se não fosse o Senhor, irmãos, eu sou eternamente grato. Eu não estaria aqui, eu não teria conseguido chegar até aqui. Tudo é dele. Foi ele. Foi para a glória dele. Todas as tentações que já passei na vida e não caí, o mérito não é meu, foi Deus que me ajudou. Se não fosse a presença dele, irmãos, se não fosse a graça dele, a glória toda dele, glória a Deus eternamente. Ontem, hoje e eternamente. Posso ouvir amém? Você está me entendendo, querido? Então não sirva a Deus para querer receber alguma coisa, Ele não te deve nada. E por mais obediência que você tenha, você não tem direito a nada. E se vier, é graça, é bondade dEle. Aleluia, glória a Deus. E eu digo mais para você, tudo aquilo que eu já fiz de bom na minha vida, querido, tudo aquilo que eu já fiz de bom, de santidade, de entrega, que é louvável, que é admirável diante de um Deus santo, não passa de um trapo de imundície. Não me faz melhor que você. E não me dá direito a receber nada. Por quê? Porque Deus não me deve nada. Eu não fiz mais do que minha obrigação. Mais do que o meu dever. Tem uma música antiga que diz assim: se for por medo do inferno que eu te sirvo, que o Senhor me leve para lá. Se for por medo do inferno que eu te sirvo, é o inferno que eu mereço. Mas se for por interesse no paraíso que eu te sirvo, que o Senhor não me deixe entrar lá. Que forte essa música, né? E esse deve ser o desejo do nosso coração, gente. O desejo do nosso coração. Não por interesse. Não obediência ou servindo por interesse. Não sirva por interesse, querido. Não. Não seja interesseiro. Não busque pelos bens, pelas bênçãos, pelos aplausos, pela glória desse mundo. Não, mas por Ele. Que o motivo maior seja Ele. Sempre Ele, a glória dEle. Sempre, querido. Sempre em nome de Jesus. Porque se eu adorar com medo do inferno, que eu seja queimado no inferno. Porque eu não estou adorando pelo aquilo que Ele é, eu estou adorando como um escape e fuga. Porque eu não entendi ainda. Não entendi. E se eu adorar com interesse no paraíso, então não me deixe entrar lá. Mas se eu te adorar pelo aquilo que tu és, não esconda a tua face de mim. Tu és a minha maior bênção, Jesus. A tua graça me basta. Nada mais me importa. Se o Senhor está comigo, acabou-se. Eu tenho tudo. Eu tenho tudo o que preciso. Porque vivo para Ele. Minha vida é dEle. O amo. E Ele é o motivo maior de servir, de dizimar, de obedecer, de continuar fazendo aquilo que Ele manda eu fazer. Amém, queridos? E para encerrar, eu lembrei agora do texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Que diz que ainda que a figueira não floresça, e não haja fruto na videira, ainda que o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, mesmo assim, ainda assim, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Ainda que não tenha comida na minha geladeira, ainda que eu seja roubado, ainda que uma doença me pegue, ou pegue a meu filho, ou minha esposa, ainda que eu perca meus bens, que eu perca meu carro, ainda que as pessoas que eu mais amo morram, ainda que eu sofra um acidente, a ponto de talvez não poder mais andar, ainda assim, eu não te deixarei,
Eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Eu me alegrarei nele, porque é por ele que eu vivo. É por ele que eu vivo. Mesmo se ele não fizer mais nada, mesmo se ele não me abençoar mais, ainda assim, o servirei e o seguirei todos os dias da minha vida. Fique de pé, igreja.